Sim, mas que lugar? Que lugar? No novo céu e nova terra. Então ele narrou ela aqui, ó. Tudo bem? Que na eternidade futura. Ele narra essa cidade existindo aqui. Então ele fala assim, ó, isso daqui só passa a existir quando tudo termina. Mas logo adiante ele vai narrar de novo, e aí ele começa a descrever essa cidade, e parece que ele situa a cidade aqui. Então aí gera polêmica, as pessoas brigam, a briga meio de foice. Alguns dizem assim, ó, a cidade está aqui, é a morada de Deus. Alguns propõem que essa cidade é luz para as nações, ela alumia a terra, porque o Cordeiro está nela. Diz que é a morada dos santos, alguns referem que é a morada dos santos durante o milênio, onde que a igreja fica durante o reino milenar. Ela tem o poder de entrar e sair dessa cidade, que paira no ar. Uma coisa meio Jackson. Hã? Uma coisa meio Jackson. Seja como for, o texto fala que ela fica pairando sobre a terra. Outros situam esse fenômeno aqui, ó. Tudo bem? Qual é o problema de fazer essa distinção? Você fala, eu acredito aqui. O pastor Marcos mesmo escreveu para mim, ele acredita que aparece aqui, na cidade. Conversei com ele, essa parece ser a percepção que ele tem, de que, pelo que ele narra, vi novos céus e nova terra, né? Ele chega no 2 e fala, vi também a santa cidade. Então ele descreve a santa cidade depois de novos céus e nova terra, passou essa fronteira. Os que situam aqui, é minha preferência acreditar de uma maneira que essa cidade apareça aqui. Aqui. Quando Pedro fala da destruição da terra, essa cidade é retirada e novamente João vê ela descendo aqui. Mas essa cidade é narrada no milênio? Ela é narrada assim. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui não narrou, né? Agora, as pessoas acreditam que do versículo, capítulo 21, do 1 ao 8, é uma descrição do estado eterno. O livro de Apocalipse tem muito disso. Ele conta um trecho, depois ele trabalha com repetição. Ele repete de novo a história detalhando. Vocês veem isso, por exemplo, em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois ele fala do homem. E fez o homem a sua imagem e semelhança. Aí vai para o capítulo 2 e começa de novo. E pegou Adão do fora da terra. Mas ele já criou lá. O que ele está fazendo? Ele contou lá, agora ele veio aqui e detalhou. Quando chega no versículo 9 do capítulo 21, olha o que ele fala. Então veio um dos anjos, tinha 7 taças dos últimos flagelos e falou comigo. Vem, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada cidade e mostrou-me a santa cidade. Já tinha visto. Lembra que ele falou lá? Ele falou que já tinha visto, agora ele está falando que o anjo levou ele para ver. Tudo bem, Nicolas? Deu para entender? Primeiro ele falou que viu, eu vi a nova cidade. Agora ele está narrando assim, olha, o anjo me levou para ver a cidade. Ele já tinha visto. Então parece que ele está falando ou de outro evento ou está descrevendo mais detalhes. Vamos ver aqui, ó. A qual descia da parte de Deus. A descida do céu da parte de Deus. A qual tem a glória de Deus, seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina, como diamante, é isso que ele está dizendo. Tinha a cidade uma grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas o nome escrito são os nomes das 12 tribos de Judá. Então em cima de cada porta tem o nome de uma tribo. 3 portas se achavam de cada lado. 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então na base da cidade está o nome dos apóstolos. Em cima da porta está o nome das tribos. Aquele que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, do comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara e deu 12.000 estádios, ou seja, 2.200 quilômetros. O seu comprimento e a largura são iguais. Mediu também a muralha e 144 côvados. Alguém tem outra texto aí? 65 metros de espessura. É grande. 65 metros de espessura de muro. Que muro? É muro. Nossa. É muro. Enfim, impenetrável. Ele fala que a estrutura da muralha é de jaspe e diamante, não é? Também a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos e a muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras. O primeiro fundamento, ele vai descrever as pedras, tá?
21. As 12 portas são 12 pérolas. Isso, por que coloca em pérola? Alguns acreditam para demonstrar perfeição. Difícil. Qual é a ideia de uma pérola? Ele fala de algo perfeito. Ele está mostrando, detalhando aqui a perfeição dessa cidade. Ninguém faz porta assim. Quando você faz uma porta que na viva, você acha mais fácil fazer uma coisa em arco ou uma coisa com quadrada assim? Quadrado. Mais fácil, né? Então você fala assim, ó, faz uma esfera que fecha, perfeito. Isso mostra a perfeição. É isso que ele está tentando atribuir aqui. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Nela havia o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então o Pai e o Filho estão na cidade. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem glória, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada. Verso 24, agora aqui complica um pouquinho, Nicolas, olha o que ele fala. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. O que é isso? Aqui no estado eterno, será que ainda vai existir nações e reis da terra? Ele está dizendo assim que as nações andam, não é isso que está aí? Isso. Andarão mediante a sua luz. Aí isso remete para cá. Isso remete para cá, para a história. Onde as nações andam mediante isso aqui. Mas será que aqui nações e reinos, nações não seria o sentido de extensão dos que estão desfrutando dessa cidade? O problema é, todas as nações. O problema é chegar aqui desse lado e falar que aqui desse lado volta a ter etnias, não um povo só. Pastor? Aqui nós, para só um pouquinho mais aqui, voltar a existir nações como etnias. Então, os grupos. E mais, falar reis da terra. Ele tinha terminado aqui a história. Reis e nações existem na história. Aqui parece que não existe, aqui parece um povo só, daqui para frente. São só detalhes, mas existem outros aqui que nós podemos pensar. Simões. O comentário do Ryan aqui na Ara, tá, as nações. As nações que existirem na Terra durante o milênio. A posição do Ryan, que é aqui o teologia sistemática, ele acredita também que está aqui, está falando das nações daqui. Aqui existem nações ainda. As nações que se converteram entraram aqui. Os reis da terra estão aqui. Então eles estão andando em volta, ao redor da glória dessa cidade. Mas tem outros detalhes. Ele fala assim, as suas portas jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Ele está falando de as nações levarem até essa cidade, ou até próximo dela, a sua glória, seja o que for isso aí. Ele está falando de alguém tributar alguma coisa, porque o Cordeiro está aqui. Ó. O Cordeiro está aqui. Em Jerusalém terrestre está Davi como seu regente. Davi está no trono, sentado. Cristo reina aqui. Ó. Tudo bem? Agora ele fala assim, nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas só os escritos do livro da vida. Nem precisaria descrever isso aqui, ó, Nicolas. Eu não preciso escrever que não entre Nicolas. Por quê? Acabou. Não existe mais, né? Então não precisa dizer, ó, não entram nela mais, tal. Enfim. Depois ele fala assim, então ele mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, que está nessa cidade, no meio da praça. Então a cidade seria alguma coisa assim, um cubo mágico, com portas em pérolas, né? A base da cidade. Embora você fale, mas parece que não é muito criativo. Deus fala que a cidade é assim, 2.200 quilômetros. Isso daí é para ver, no caso do tempo milênios, a cidade. 2.200 para ver a cidade da China, no espaço daí é para ver. Se eu não me engano, da China pela extensão que ele está dizendo aqui, é maior do que o território de Israel. A cidade. Eu posso falar uma vez que é como daqui de São Paulo até Pernambuco, parece que ele falou uma vez. É grande. A distância. Então ele falou, é grande não só assim, ela é grande assim também. Então é um cubo. Então seja como for aí dentro, como vai ser, alguém fala, mas comporta. Não sei se os matemáticos vão fazer conta aí. Isso daí, não sei, os matemáticos podem até estipular o que caberia aí. Mas eu acho que o fato é que ele descreve uma cidade que é maior do que a própria Terra. Da terra, não o globo terrestre, da Terra de Israel. E as pessoas que morreram no milênio já iam direto para lá. Teria a oportunidade de estar aí. Ó. Aí seria a entrada, aí Judá ali, o nome em cima,
Essa casa de um hobbit, né? Mas muito mais gloriosa. Ele fala, descreve as pedras aqui da entrada. Como... É interessante que o que ele pede para a gente fazer, não é? Edifique com pedras, a casa que ele vai reservar é assim. Bonito isso aí. Ele fala, o que eu pedi para vocês, eu também estou entregando. Então a ideia que você está falando é que Uma ilustração. é que provável quem morre no milênio então sobe direto para... Não, quem morre no milênio sim, e os crentes ressurretos teriam acesso a essa cidade. Porque, por exemplo, o crente ressurreto aqui, ele não dorme, não tem descanso. O que ele faz? O pessoal de carne e osso vai dormir, o crente faz o quê? O crente tem acesso a essa morada. Por isso que você fala aqui, ó, nela não há noite. Por que ele descreve isso? Ninguém dorme, Deus é sua luz. Ou seja, ele tem acesso a entra e sai. Aqui pode entrar só os que são inscritos no livro da vida. Sim. As demais nações só podem ficar aqui nessa esfera, ninguém pode entrar. Aí isso faria sentido falar, nela nunca entra coisa impura, nela nunca pode, as nações trarão a sua glória, mas só entra nela quem está inscrito. Tipo assim, voaria, vamos dizer. Seja o que for, como Jesus subiu em Atos 1, não seria destravar o corpo ressurreto pode fazer isso? Talvez por isso que o pessoal tem essa dificuldade de lidar com ressurretos e não ressurretos juntos. Isso resolveria um pouco do problema já. Aqui seria a caso... habitação dos ressurretos. Aqui seria a habitação dos terrenos. Então, porque senão o pessoal lida quando chega e fala, peraí, tá, e na hora de dormir? Mas habita... Então, mas aí tá. O ímpio não, o de carne e osso vai para casa e o glorificado, o que ele faz? O cerco seria Minha em torno casa dessa da vida. cidade? Não, o cerco seria... O cerco é a terra, né? Da Jerusalém. Jerusalém É física. fala da cidade amada, né? Sim. Ele faz... vão cercar onde é possível. Por exemplo, fala, marcharão sobre a terra e cercarão ela. Aqui não tem... Talvez o juízo venha daqui, porque fala, fogo caiu do céu. Deus está ali nesse lugar. Eita! Vem Senhor Aí, Jesus. opa! Agora essa parte aqui, deixa eu tentar mostrar. A cena descreve, olha, acompanha na Bíblia, é mais ou menos isso que ele está tentando escrever. Então ele mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus. Então a ideia lá atrás daquele brilho é como se fosse o trono de Deus, tentar expressar aqui, ó. E um rio que sai daquele trono e vem. Ok? Em volta desse rio, todo coberto de árvore. A árvore da vida está no final disso aí. No meio da praça, versículo 2, Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz o seu fruto de mês em mês. Nicolas, outra coisa que chama atenção aí. Mês em mês é contado quando? É algo relacionado ao quê? A história. Aqui parece que não tem mais contagem. Ele fala assim, a árvore está dando fruto todos os meses. Meses parece apontar uma cronologia humana. Fala para ele, ó, todo mês essa árvore produz algo. Fala, para que eu quero saber se todo mês produz? Aqui é a eternidade, ó. Não tem contagem. Não tem contagem, é eterno. Não precisa contar, ninguém faz aniversário. Então parece-me aqui que não é que a cidade não está aqui. A minha proposta é que essa cidade surja aqui, como morada eterna dos crentes. Depois que a terra toda é destruída, João descreve no capítulo 21, ele fala assim, então vi descer do céu, ele está falando, ele está descrevendo esse evento aqui, ó. Mas por que ele não descreveria a cidade antiga? Essa que é a questão. Não, mas é o que eu estou falando aqui, parece que ele está descrevendo a cidade nos dois momentos. Olha, continua aqui, o que ele vai falar. Dará fruto de mês em mês, e todas as folhas da árvore são cura para os povos. O que será que será cura para os povos? Será que tem doença aqui ainda? Parece-me. Alguns podem falar assim, não, aqui, o pastor Marcos até falou para mim assim, ó, a árvore da vida existia no Éden, também não tinha cura, não tinha doença. Certo? Então, só o fato da árvore estar aqui não implica que tenha que ter doentes, porque no Éden era assim também. Porém, na minha opinião, você não precisa nem aceitar, nem vocês, é que o texto ele fala, a folha da árvore cura os povos. Me parece que existe algum benefício dessa cidade aqui para as nações aqui de baixo. Isso me remete, por exemplo, ao texto de Ezequiel, que vem à mente, Ezequiel 47, abram lá. Ele descreve aqui em Apocalipse a nova cidade, um rio que sai dessa cidade. Aí quando nós chegamos em Ezequiel 47,
Olha o que ele vai falar. Versículo 6. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma a outra banda. E então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficam Saudáveis. Existe um lugar onde sai uma água que, quando entrar em contato com a água do Mar Morto, a água do Mar Morto vai ficar o quê? Saudável. O Mar Morto vai ser um mar vivo. Isso acontece aonde? Você acha onde? Fora da história ou dentro da história? Tem que ser dentro. Tem que ser aqui, ok? Esse rio tem que estar vindo de algum lugar. Se harmoniza bem com a ideia aqui de um rio, de uma água que procede de um lugar, da onde está a árvore da vida. Olha o que ele vai falar: e toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Já assistiram Noé? Deram o desprazer de ver esse Noé recente? Não. Muito viu? bom, né? É excelente. Eu saí antes do filme acabar. Pra você ter uma ideia, eu falei, mano, aqui. Que é? O que tá acontecendo aqui? A vontade era bater palma dentro do cinema e falar: ô, que é isso, gente? Ô, troca o filme, tá filmando. Não, um negócio diabólico. Não, é verdade. Aí tem uma cena lá que eles têm a semente do Éden. Quem assistiu, ele pega uma semente e ele joga. O Matusalém, acho que dá pra ele lá. Ele joga, pum, cai no chão, né? Começa a ficar tudo crescer árvore. É isso aí. Aí vai, o rio vai crescendo, vão filmando, onde vai passando, vai gerando vida e tal. É isso Um monte de coisa. Parece que é essa cena que tá descrevendo aqui, né? Não sei se é nesse lugar aqui, que eles tiram esse negócio aqui. Ó, e por onde esse rio passe, haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até Eglaim. Haverá lugar para este que estenderem redes. Está falando de pesca em abundância, pescar com rede. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como os peixes do mar grande, aí mar Mediterrâneo é a ideia. E a multidão excessiva, mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, mas serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma outra banda, nascerá toda sorte de árvore e de fruto para se comer, e não perecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Olha agora, ele mudou aqui. Da onde está saindo isso aqui? Do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de... Parece uma boa descrição desse cenário aqui, da onde a folha dessas águas cura as nações. E a própria sequência aqui também diz, no 3, assim diz o soberano Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel. Ou seja, no cubo lá a gente também tem a questão das 12 tribos de Israel identificadas. Eu não sei se aqui ele está remetendo a isso. Me parece que o que ele está me narrando ali é um fato que não acontece. Não há paralelo de um mar morto se tornar vivo, a não ser que alguma água que procede da fonte da vida, ou de vida aí, o rio da vida descrito lá, possa fazer isso. Veja, nós estamos fazendo ligações aqui de possibilidades. Então a minha proposta seria que isso daqui surja aqui na história como morada dos salvos já ressurretos durante o milênio, e quando o trono branco acontece, tudo é desfeito, esse lugar não pode ser desfeito. Esse lugar só deixa de existir nessa esfera aqui. E aí João descreve bem que ela surge aqui de novo. E é importante aquilo que foi falado. Neste lado aqui não precisaria falar que serviria de remédio. Desse lado. Aqui, remédio. Mas fica aí, não é um absoluto, Porque uma proposta. a dúvida principal é: se ela tem um papel tão proeminente para o milênio, por que João já não teria narrado quando ela surge no milênio? Por que ele vai narrá-la só depois, no final? Talvez, por isso que eu falo, a maneira como o Apocalipse é escrito, ela pode gerar esse tipo de efeito na gente. Ele descreve algo e depois volta narrando. O livro
Dwight Pentecost, ali, Manual de Escatologia, tem várias páginas grandes mostrando o propósito disso e tal, só que daí seria um dia só para estudar a respeito disso daqui, ó. O que dá polêmica. Tem gente boa dos dois lados brigando aqui. Mas a ideia é interessante, eu não conheço pelo menos essa ideia do... O que seria o novo céu e a nova terra nesse contexto, então? Novo céu e nova terra, aqui, tudo aqui é fazer nova criação. Acaba. Então, além da cidade, você tem novos céus e nova terra. Sim, a cidade está aqui, ó. O céu do crente não é a Nova Jerusalém, vamos dizer assim. Aqui, ó, o crente está aqui, o crente habita aqui. Ó, o céu já foi para cá. Sim. Já ficou aqui, presença de Deus. Tá? Ele volta. Aí agora Cristo está aqui. Cristo é o comandante desse milênio. A pergunta que surge é: onde os ressurretos ficam durante o milênio aqui? Não só a convivência, mas onde eles habitam, com a morada deles. Como não parece surgir nenhuma proposta, quando nós lemos a descrição de uma cidade cujas iniquidade não entra, as bênçãos dela, as nações andam ao redor, os reis da terra trazem sua honra para essa cidade e tal. Quando descreve isso, parece que está descrevendo algo dentro da história. Só que João também descreve, falando: eu vi a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus. E quando ele narra ela, vendo ela, ele narra aqui, ó: vi novos céus e nova terra, e vi a Nova Jerusalém. Então alguns propõem o seguinte, que essa cidade surge aqui. João não descreveu ela surgindo. Mas quando chega lá, não descreve ela surgindo, mas descreve a existência dela nos textos que eu falei lá. Cura das nações, os reis andam em volta dela, descreve ela aqui na história. E depois ele descreve ela aqui de novo, aparecendo. Aí parece que tudo isso daqui foi destruído. Quando tudo foi destruído, isso daqui não foi. Não pode ser destruído. Então no trono branco, o destino eterno das pessoas é selado. Quem é salvo vem para cá. Quem não é, vai para lá. Então isso daqui agora, ele fala: vi novos céus e nova terra. Começa não tudo de novo, uma nova criação, perfeita. E aí ele narra isso daqui, ó. Isso daqui desce na história. Na história, sei que a gente pode chamar de história da eternidade. Desce, surge na eternidade como o lugar onde os crentes vão estar. E simplesmente ele silencia, depois ele não fala mais nada. Coisa, Cristo com... Aqui está ligado diretamente a onde Deus está, Cristo está. Tem o tabernáculo. O tabernáculo vai estar com eles. Mas é isso, daí uma possibilidade que vocês devem lidar. Estou cansado, estamos terminando ali. Por isso, esse gráfico aqui, eu conversei com o pastor Marcos. Ele falou assim, para eu colocar minha percepção. Ó. Onde ele colocou a Jerusalém celestial. Tudo bem? Calvário era da igreja, arrebatamento, tribulação, Jesus volta. Milênio inicia, juízo do trono branco, aí Nova Jerusalém. A minha proposta é que a Nova Jerusalém apareça aqui também e depois ela é retirada e colocada aqui. É que a palavra é bem retirada, na verdade, ela só segue o curso da história. Ela não é destruída com a história. Ela só segue o curso da história. Quando tudo é destruído, ela se mantém. A matéria é destruída, como ela não pode ser destruída, ela aparece descendo novamente sobre o novo céu e a nova terra. Aí é uma discussão grande, que acho que nem precisa encarecer. Alguns defendem que aqui no milênio ela paira sobre a terra, e na eternidade, pelo milênio que acontece no grego, que ela desce à terra. Vamos fazer essa distinção também. Nicolas, pra você é melhor ficar com essa visão aqui, viu? Obrigado. Você sabe, né? Você sabe, melhor não arriscar. Mas isso é uma possibilidade, ok? Esses grupos, eles são, assim, existe uma divisão proporcional de teólogos, né? 3 grupos. O Ryrie vai nessa visão. 3 grupos. Jerusalém aparece aqui, só aqui. O que João está descrevendo na Nova Céu e Nova Terra, eles falam assim que é só uma maneira de descrever isso daqui. É meio forçado. Vai ser destruído. Novos céus e nova terra, em vez de Nova Jerusalém, eles falam que está aqui, complica. Tem gente que fala que só está lá, também complica. Por causa de cura das nações, folha de mês em mês e tal. Ele vai descrevendo coisas que faz parte da história. Então, o que o Dr. Pentecost ali, a quem eu respeito, que sabe... Dr. Pentecost. Ele vai falar, até aconselho a leitura dessa parte, ele trabalha com isso daqui. Ele fala assim, olha, o problema é resolvido se nós entendemos que essa cidade surge aqui.
como luz para as nações, os reis andam ao redor dela, as nações trazem suas bênçãos. É cura para as nações, ele fala que as nações que se rebelam não são curadas. E como seria os reis levam, porque... Não, os reis trazem até aqui, não pode entrar lá. Aí outra discussão também, alguns trabalham com a palavra eis, que aparece nesse texto, o termo grego do reis, que levam para dentro dela. E aí já complica um pouquinho. Ou levam para... levam até ela ou levam para ela. Então, levam para dentro dela, não parece ser... Não vai coerente com o texto. Porque aí vai falar, você já tem que presumir que os reis da terra são puros, porque não entra iniquidade, não entra nada errado nessa cidade. Então, parece-me que o mais correto seria levam até ela, prestam, como assim, Deus está no lugar, lá é a morada de Deus. Tabernáculo, embora não esteja na terra, lá, eles levam até lá e oferecem a Deus. Parece-me ser mais coerente. Seja o que for o benefício desse mundo, o que interessaria para Deus a glória das nações? O que é que eles podem entregar para Deus que seria o interesse dele? Então, aquele tal negócio, como é que se homenageava os reis antigamente? Trazia ouro, trazia outras coisas, mas a cidade é feita de ouro. Ou seja o que for que estão entregando aqui, também tem isso aí, fala. Estão trazendo a sua glória. Ouro aí, ó. Mas pro negócio aqui, Mateus é trocado, né? É trocado, né? É que o Uriah, ele, por mais que eu já li alguns trechos da história, mas em alguns pontos ele é meio colocado como diferentão, né? Tem coisa aqui que não... por isso Paulo fala, julgar todas as coisas e tem o que é bom. Eu gosto da teologia dele, só não abraço aqui, parece que nesse livro, não sei se no inglês está assim, mas na tradução em português, parece que tem a defesa de crentes sendo possuídos. Esse aqui pega um pouco nesse livro aqui, mas é um bom livro para usar. Mas tanto que nós usamos na EBD como uma vez teve uma que o pastor Marcos seguiu esse Sim, livro. nós usamos aqui. Mas a questão, essas três posições elas são defendidas proporcionalmente, assim, teólogos sérios, vale a pena se ler ali, que tem argumentos bons. Ele vai falar, ó, e é interessante que o Pentecostes coloca assim: fulano diz isso, aí ele mostra a resposta àquele argumento. Beltrano fala o contrário, ele mostra a resposta àquele argumento. Eu tava lendo e falei, peraí, tá atacando os dois. Falei, o que é isso? Ele não tá defendendo. Daí no final ele fala, me parece que... E aí parece realmente que harmonizaria melhor. Isso surge aqui. E quando João narra em Apocalipse 21, é o que o Jair falou, a história termina, mas isso não termina. Isso só é visto na eternidade. Essa é a posição do... Essa é a posição do... Além dele, você lembra de algum outro nome, algum expoente? Não, até porque pouca gente lida com isso. Não adianta, MacArthur não falava assim. Não. Pouca gente aborda esses textos. Mas você diria que o fato de serem poucos que abordam isso é por abordarem por opção própria ou por não quererem tocar nisso ou por ter uma Você oposição? acha que é por tradição, que nem presbiteriano? Não acho que é tradição, eu acho que alguns não sabem. Porque é muito especulação. Eu acho assim, que alguns não querem lidar com a questão e falam assim, olha, eu não sei. Então eles olham assim, o que a maioria diz. Então eles vão assim pelo texto. O texto mostra claramente, viu Nova Céus e Nova Terra e a Nova Jerusalém descendo. Então você fala, tá aqui, pronto, resolveu o problema. Não quero nem lidar. Só que depois à frente surgem alguns problemas. Aí você tem que lidar com aqueles também. Então como é que o Pentecostes resolveu isso? Ele harmonizou ela surgindo aqui, o que não feriria nenhum. É o mais razoável. Hã? É o mais razoável. Não feriria nada. Aqui tranquilo. A cidade, as nações andam em volta, cumpririam o papel dela no milênio e... Quando vem a nova criação ela descendo, ela só está aparecendo por quê? Porque tudo foi destruído, então ela tem que aparecer. Ok? Mas isso não é uma questão que é periférica na fé. Eu falo, ó, sei lá, ou aqui, não sei o que, esteja lá. Mas não na prova do quadro escatológico, viu? Vai pôr lá para o pastor mais corrigir lá. Vai pôr na Nova Jerusalém. Gente, para terminar. Quem é que vai corrigir a prova? Então. Olha lá. Posição escatológica. Para terminar, é só esse quadro aí. Na verdade era esse quadro e uma coisa final ali, então. Aqui vou passar bem rápido, só ler, ó. Existe um amilenismo, já falamos. Sim. Ó, no meio evangélico existem pastores sérios e zelosos que apoiam posições escatológicas diferentes das expostas nesse livro. Ok? Então, as principais delas são... Aqui nós já vimos que a posição da igreja é pré-milenismo, pré-tribulacionista. Então, além desse, existe a posição amilenista, a origem do século IV, não aceita o futuro estabelecimento de um reino literal de 1000 anos.
Para os amilenistas, o milênio é um período entre a ascensão de Cristo e a segunda vinda, tempo em que o Senhor reina no céu. Alguns afirmam ainda que Satanás está preso e impedido de obstruir o avanço do Evangelho no mundo. Dessa forma, o milênio é visto como uma manifestação da soberania de Cristo nos corações salvos. Então é o reino no coração. É lindo isso. É lindo. Pós-milenismo, surgiu no século XVIII. Então você vê, isso aqui é antigo, gente. Ó. Existem pastores sérios. Aqui, defensor disso aqui, ó. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. O Agostinho é milenista. Aí o pessoal fala, como isso? Então, o Agostinho essa era a posição dele. E Calvino também. Por que você acha que os presbiterianos estão nessa linha, cara? Porque assim, Nicolas, o grande problema é que os pensamentos, o pessoal fala assim, quando vai falar, a pensacionista é uma heresia e tal, surgiu em 1830 com os irmãos de Plymouth e tal, lá na Inglaterra, eles querem, essa é a acusação que fazem contra nós, é que eles desconsideram que em cada momento da história um assunto foi desenvolvido porque era um ataque que estava tendo. Sim. Então tem que defender a pessoa de Cristo, os caras ralavam nisso. Então, lá na época de Agostinho, isso aqui não era problema. Não era prioridade também para ele. Ele fala assim, peraí, não estava acontecendo não, então peraí, Cristo está no nosso coração, e esse negócio foi para frente. Quando chegam os reformadores, eles ainda creem nisso, mas depois isso vai mudar. Antes deles aqui, vai ter gente aqui, ó, pré-milenismo é antes, é o segundo século. Então, antes do milenismo tem aqui, ó. Então, pós-milenismo, século XVIII, ensina que o avanço da ciência e do Evangelho inaugurará uma era de paz e prosperidade no mundo. Quando esse cenário novo desejado estiver pronto, ocorrerá a segunda vinda de Cristo, coroando esse tempo de glória e iniciando o estado eterno. Nesse caso, Cristo só voltará quando o mundo estiver desfrutando de grande paz. Ou seja, nunca. Então, esse aí é o problema. Isso é do século XVIII. Isso daqui caiu no século XVIII. Quando é que ele caiu? Quando vier a Primeira Guerra Mundial, o pessoal fala, essa posição, peraí, tô vendo melhorar não. E aí depois veio a Segunda, aí acabou. Na Segunda Guerra Mundial, sumiu. Hoje, de vez em quando você vê falar, mas sumiu. Mas vira assim, o mundo não vai melhorar não, já eles foram desertados. Pré-milenismo histórico, defende que o arrebatamento e a volta de Cristo formam um único evento, depois do qual será imediatamente estabelecido o reino de 1000 anos literais de paz e justiça. Não é a nossa posição, não é isso que a gente defende. Ó. Arrebatamento e volta não formam um evento único nesse sentido aqui. Ó. Cadê? Aqui. Ó. Arrebata e volta. Arrebatamento é um evento, volta é outro. Essa posição é por causa do entendimento do termo arrebatamento? Não, é porque... Eu lembro uma vez que o pastor Marcos comentou algo assim, que havia um costume essa terminologia era utilizada para quando o rei estava voltando e as pessoas o seu povo fossem receber na porta da cidade. Eu lembro que ele apontou isso. Não sei, mas são dados arqueológicos que estão fazendo comparação. Essa visão está entendendo que os crentes vão passar pela tribulação. Exato, aqui, ó. Isso aí. Em vez de você tirar daqui, ó, a igreja faz isso aqui, ó. Sobe e desce. Vai passar por bastante. Não, tudo bem, eu não estou falando que se é válido, estou falando se é por causa desse entendimento da terminologia. E eles ficam até bravos se falar que não vai passar, então não, peraí, a igreja tem promessa, aí não tem as bases bíblicas, mas aí cada um deles vai afirmar alguma coisa. Não tereis aflições, vocês vão passar. Então, nunca teve promessa de livramento, por que agora vai ter? Lá no Vejam Só falaram porque qual é a glória da igreja futura aqui? Porque os irmãos do passado passaram por tribulação e a igreja futura não? Esse tipo de coisa. Eu falei, não, todos nós passamos por tribulação, só que a tribulação que vem no futuro, Deus decidiu tirar. Pós-tribulacionismo afirma que a igreja permanecerá na terra, também é bem parecida aqui, ficando sujeita às aflições no tempo do anticristo, sendo arrebatada somente quando o Senhor voltar, a fim de encontrá-lo nos ares, e imediatamente retornar à terra para o início do reino milenário. Então, do que ele está falando aqui? Ó? Isso daqui. Passa aqui todo no finalzinho, sobe e desce. Não vejo propósito nisso aí. Até porque aqui a pessoa tem que harmonizar nessa posição. Tribunal, bodas do cordeiro, tem que acontecer. Só se Jesus for julgando no ar. Não, porque tem que ser muito rápido. Mídia tribulacionista lá. Dizem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, antes que comece o período de 42 meses efetivo de grande juízo e sofrimento. Fazem uma distinção entre tribulação e grande tribulação. A igreja só tem garantia de livramento da grande tribulação.
A igreja passa por isso, mas não passa por isso. Essa posição mais ataque é a iminência. Ele sabe o dia e hora. Arrebatamento parcial, já mostramos, nem todos os crentes serão arrebatados, mas somente os que têm certa maturidade espiritual e que estão preparados, esperando o dia do encontro com o Senhor. Dessa forma, o arrebatamento se dá com base nos méritos daquilo que o crente faz em Cristo, e não nos méritos do que Cristo fez por ele. Tudo bem? É você que garante ida, não é Deus. Bem pentecostal. Bem pentecostal. Aí, isso aqui eu acho que não vai dar tempo de falar, o pastor Marcos já colocado aqui. Veneno. É simples, gente, aqui, ó. Acaba aqui, ó. Teologia do processo entende a realidade como a realidade como um processo do qual Deus faz parte, influenciando e também sofrendo influências. Então, é isso que é a proposta deles. Nesse processo, Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas e tenta convencê-las, tentem a fazer o que Ele almeja. Porém, não pode coagir ninguém, de modo que tudo o que lhe resta é desejar que as mesmas coisas ocorram como ele gostaria que ocorressem. Então ele não influencia ninguém e fala, puxa, eu tentei convencer, mas vamos lá, tal. Então essa é a ideia, parece um Deus muito menos soberano. Aí você lê os textos que nós temos aqui, a destruição dele está determinada, isso vai chocar. Quando os bons desejos de Deus não se cumprem e as suas tentativas de persuasão se revelam infrutíferas, presta atenção, olha o que acontece. Ele sofre e se coloca ao lado daqueles que também padecem por suas decisões. Então você já viu, aí Deus está chorando, você não fez o que eu queria. Mas nesse texto faltaram os textos bíblicos para embasar. Faltou. Por que será que não tem texto bíblico? O Gondim, que é o Gondim? Gondim, aí Caio Fábio, Capeta. Deus não conhece o futuro, olha lá, Deus não conhece o futuro, presta atenção. Pois o futuro depende de decisões ainda indefinidas, de outros agentes que ele não pode obrigar em nenhum sentido. Então, como é que eu posso saber o futuro se o Nicolas pode fazer uma escolha? Eu não posso ser planejado o futuro, porque ele é livre. A qualquer momento ele pode mudar aquilo que eu tracei. Então eu não traço. Eu fico olhando, torcendo, vai pra lá, vai pra lá. Se ele não vai, eu lamento. Puxa, se fosse pra lá seria tão melhor. Esse tipo de coisa aí A gente já disse isso pra ele, já. Várias vezes. Por fim, o teísmo aberto segue a mesma direção, ensinando igualmente que Deus jamais desrespeita o livre-arbítrio do homem. A partir daí, seus proponentes negam que Deus predeterminou o futuro, pois segundo entendem, se ele o fizesse, então o homem não seria livre de fato, que não é, o homem não é livre. Só o termo aqui, livre-arbítrio, é um termo difícil de usar. Se Deus é soberano, não existe arbítrio livre. Aonde a soberania não existe. Como esses caras lidam com o livro de Apocalipse? Os eventos do Apocalipse já pré-determinados. Eles não leem. É porque, não, essa é porque, faz sentido. Porque ou eles jogam o livro fora, ou eles consideram tudo como alegórico. Não, isso aqui é vai tudo caminhar para isso. Vai caminhar para isso. Vai caminhar falando, não é desse jeito, você está entendendo errado. Não. Literalidade não tem. Quem lê a Bíblia literalmente se torna pré-milenista. Pré-tribulacionista. É pré-pré. Se você lê literalmente, você honestamente, literal, você chega nisso. Se você alegorizar, você vai para outra posição. Por isso que a hermenêutica pega. Mas a maioria desses caras aí, eles nem consideram a Bíblia como autoridade. Então, por isso que eu estou falando. Se for autoridade e estiver entendendo literal, pegou. Aqui, para terminar, assim, o teísmo aberto, Deus sequer conhece o futuro, posto que nunca foi fixado por ele de antemão. É dessa forma que Deus, ao puxar o teísmo aberto, se abriu, limitando sua soberania a fim de que o homem seja real construtor de sua história. Então Deus abriu e falou, vamos partilhar, você faz e eu acompanho. Aqui acaba. Doutrina da sono da alma, a psicopaniquia. Então aí você fala, o que é isso? A psicopaniquia. Isso é a doutrina cenário pelo sonho da alma. Essa doutrina, proposta pelos adventistas e por uma minoria dos evangélicos, entende que entre a morte e a ressurreição da alma da pessoa, a alma da pessoa dorme, ou seja, entra no estado de inconsciência, despertando no dia final juntamente com a ressurreição do corpo para receber herança divina ou punição eterna. Esse ensino geralmente se baseia nas afirmações bíblicas, pelo menos aqui tem algum texto, que se refere aos mortos
como os que dormem. Aí texto, Paulo fala, não seja ignorante aos que dormem e tal, tal. Então, por causa disso, eles falam, já que o morto dorme, então a alma está dormindo. Mas isso daqui, apesar de ser dos adventistas, você pergunta para a senhorinha da nossa igreja no domingo de manhã, não daquele igreja, mas eu já ouvi senhorinha falando. É tudo psicopaniquista. Porém, deve-se observar que essa expressão é apenas um eufemismo. Que é isso? É o emprego de uma linguagem branda para suavizar a referência à dura realidade da morte. Então, eufemismo, Deus está falando de maneira branda para tentar amenizar a dureza dessa realidade. O próprio Jesus usou essa linguagem eufemística em João 11:11, quando Lázaro morre, não é? Explicando em seguida aos seus discípulos. Fala, Lázaro está dormindo. Aí Pedro fala, mas se ele está dormindo, não está correndo perigo. Aí Jesus falou, ei Pedro, sempre Pedro, Lázaro morreu. E eu me alegro de não estar lá. É isso, me alegro que não estou lá para que vocês vejam isso aí. Sempre Pedro, né? Também deve-se observar que a referência aos homens, aos homens que dormem, aponta para o estado dos corpos dos falecidos. Este sim, inconsciente até o dia da ressurreição. Quando a Bíblia fala de dormir, está mencionando o corpo da pessoa ainda, nem isso aí na consciência, hein? Quando enfim despertarão. Textos como Mateus 17, Lucas, todos esses daí, ó, mostram a falácia do ensino que se propõe o sono da alma. Aqui Paulo fala, Filipenses, eu prefiro morrer e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Como é que é? Lucas 16, aqui ó, parábola do rico e Lázaro. Apocalipse 6, 9 a 11, que é a alma dos decapitados no céu. Todos eles aí, todos esses textos vão mostrar a impossibilidade de alguém estar inconsciente após a morte. O seu corpo sim. Gente, dito essas coisas, com a graça de Deus conseguimos. Mas essa questão do sono da alma aí, você dorme, estar com Cristo é uma fala, uma coisa alegórica. Assiste para nós, por favor. É o horário já está de casado. Gente, ó, para não falar que é britânico. Então, terminamos aí. De longe nós conseguimos cobrir tudo. Eu aconselho vocês aí a lerem. Se vocês forem comprar um livro, compra só o manual de escatologia. Eu já achei na internet já, então, acha aí, é suficiente. Esse livro aqui é muito bom, muito bom. Ele vai falar das coisas, ele defende, ele mostra os argumentos de vários autores, gente que a gente nem conhece, fala isso e tal, ajuda você a entender bastante. Não é a Bíblia, mas vai te dar uma boa base. Esses dois vão trabalhar na mesma linha, esse aqui, todas as profecias da Bíblia, esse daqui foi aluno dele. Então, os dois aqui tem prefácio do Carlos Oswaldo, do seminário. Então vale a pena você ler. E esse daqui, se você quiser entender um pouco mais sobre dispensacionalismo. Esse é da BK. Todos esses daqui. Se você for comprar um, esse é do Wright. Charles Wright. Esse daqui também é do Wright, teologia básica. Se for comprar um, compra só esse daqui. Esse daqui está suficiente. Você lê, vai num tema que você quer, estou com dúvidas, você vai lá ler de novo. Eu uso direto assim para dúvidas, vai, relembra coisas. Façam isso. Tá bom? Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Quem pode orar para nós encerrarmos? Ora, por favor. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. Nós podemos, ó Deus, ter garantido nossa salvação de vida eterna, podemos descansar no Senhor. Abençoe, ó Deus, para que todo esse conhecimento que adquirimos nesse dia possa, ó Deus, ser usado não só na nossa vida, mas também, ó Deus, nos nossos irmãos de quem nós iremos instruir, usando a sua palavra, e também, ó Deus, naqueles que ainda não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nós sabemos, ó Deus, que são eleitos do Senhor, muitos ainda são eleitos, e nós temos que pregar, falar das boas novas a eles. Dá-nos disposição, dá-nos intrepidez para falar, ó Deus, aos não salvos que existe salvação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, que eles, ó Deus, possam desfrutar de vida eterna também, assim como nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.